Sejam muito bem-vindos ao canal Victorzinho. Nesse vídeo eu vou te mostrar a melhor plataforma para cada emulador que você tem no Android. Olha, daqui a pouco você pode pular exatamente para o aplicativo que você quer, tá? Mas esse começo é muito importante que você assista. Esse tema de emulação dá muito problema aqui no YouTube, sério, eu tenho que tomar muitos cuidados para que simplesmente o meu canal não seja banido da plataforma. Então assim, eu não posso deixar diretamente o link para vocês desses emuladores, então o que eu vou estar fazendo? No canal do Telegram de ofertas eu vou estar deixando num comentário fixado lá esse slide aqui. Esse slide aqui você vai ter o nome do emulador, a foto do emulador e os pré-requisitos deles para você poder ler e saber se você pode instalar no seu celular ou não. Eu queria muito poder deixar aqui para vocês, é sério, mas se eu fizer isso, basicamente o meu canal vai levar um aviso. E lá também eu vou deixar um site que assim, é para vocês tomar muito cuidado, que talvez se vocês clicarem naquele site, talvez vocês encontrem muitas ROMs para vocês baixarem de várias plataformas. Porque mais uma vez, se eu deixar um link desse aqui embaixo, o meu canal, ó, já era. Assim, o canal de oferta não é focado em emulação, tá? Ele é focado em colocar as melhores ofertas que a gente tem ali na Shopee, na Amazon, enfim, Mercado Livre. Você já sabe como é que funciona o canal de ofertas, né? Mas eu sempre deixo conteúdos importantes fixados lá. Então assim, se você quiser só ir lá para conferir os emuladores, pode ir de boa, você não precisa se inscrever, mas se você quiser aproveitar a oferta, se inscreve lá. Inclusive, se você quiser me ajudar nesse vídeo, cara, eu vou estar deixando Live Pix aí na descrição, porque fazer esse tipo de pesquisa aqui dá muito trabalho, então você me ajudaria demais. E também vou deixar alguns produtinhos aí que eu recomendo você comprar, principalmente emuladores portáteis para você que não quer ter esse trabalho aqui de baixar esse monte de emulador, baixar ROM, enfim. Mas chega de enrolação, que eu sei que vocês já estão cansados disso, e vamos aqui para os emuladores. Vamos estar começando aqui pro emulador de NES, que aqui a gente tem o NES Emu. Cara, NES é uma coisa que roda até numa batata, tá entendendo? Tanto é que emulador de NES, sei lá, de R$50 já vai te entregar um bom desempenho. Não comenta aqui embaixo sobre questão de RetroArch, tá? Eu vou falar sobre isso mais pra frente. Então assim, basicamente qualquer emulador de NES em qualquer Android que você baixar, vai estar funcionando. Tanto é que eu nem vou ler aqui os requisitos, tá bom? Mas vocês podem ver aqui, só para me ajudar vocês a se guiarem nesse slide, a gente vai ter aqui a foto do emulador para você baixar na internet. Vai ter o nome do emulador aqui, ó, NES Emu, ou um similar, que é o Super 8 Plus. Por que esse similar? Pode acontecer de no futuro esse emulador aqui sumir, ou ele virar pago, não sei. Então você vai ter um similar ali. Nem toda plataforma tem um similar, mas no caso do NES, que é um emulador assim, muito fácil de emular, então assim, a gente sempre tem esse tipo de característica, tá bom? Requisitos é qualquer dispositivo Android e descrição geralmente gratuito na Play Store, oferece funções básicas de salvamento, carregamento, cara, básico, tá? Básico do básico mesmo. Eu particularmente gosto mais do Nostalgia NES, só que ele é pago, né? Então você precisa encontrar ele de graça, se é que você me entende. Ou então você pode pagar mesmo, cara, é baratinho ali, eu gosto muito mais do layout dele, tá bom? O próximo aqui que a gente tem é um emulador de Super Nintendo e vamos estar falando aqui do SNES 9X Plus. Cara, o SNES também é um emulador assim muito fácil de emular hoje em dia. Cara, eu acho que ninguém que tá vendo esse vídeo aqui no YouTube tem um celular tão fraco que não rode jogo de chip especial. O que é jogo de chip especial? É os jogos mais pesados que a gente tinha ali no NES, tipo Yoshi Island, que tem um pouquinho 3D. Então assim, eu acredito que todo mundo que tá vendo esse vídeo consegue baixar esse emulador aqui. E sinceramente eu acho que o SNES 9X é um dos mais fáceis de se configurar, de se aprender a mexer. Requisito dele, qualquer dispositivo Android e versão muito bem otimizada. O 9X suporta corte de trapaça, controle externo. Aqui que vem um ponto interessante, tá? Eu gosto de usar aqueles controles de tela. Vou estar deixando aí na descrição também para você, para estar jogando os emuladores no Android. Porque jogar na tela, cara, na minha opinião é uma experiência muito ruim, tá bom? Então link na descrição também se você quiser baixar. O próximo emulador é o emulador de Game Boy e Game Boy Color, outra plataforma extremamente fácil. Temos milhões e milhões de opções para você baixar, mas eu vou estar recomendando aqui o Pixabay. Cara, tanto o Pixabay como o My Old Boy são boas plataformas para você estar emulando esse tipo de console. Como eu disse, aqui vai rodar tranquilinho em qualquer celular que você tiver. E aqui uma das grandes características do Pixabay é que ele vai estar rodando ali o seu jogo a 60 FPS. Não que você precise 60 FPS no Game Boy Color, tá? Mas se você é fixado nessa coisa, bom, você consegue ter uma qualidade maior. E pro Game Boy Advance é o Pixabay Advance. Cara, eu gostava daquele My Boy. Eu não sei se vocês lembram desse, mas ele também é pago. É, pago, né? Vocês sabem como é. Mas assim, cara, eu gosto de pegar os Pixabay porque você tem ali dois bonitinhos, sabe? Você consegue ali botar bonitinho ali pra você fazer alguma launch, alguma coisa que você possa jogar no seu celular. E cara, mais uma vez, Game Boy Advance, plataforma ultra leve de se rodar hoje em dia. Claro, se a gente estiver falando aqui de emulador portátil, aí a gente tem que entrar em outros quesitos, tá? Não é o foco aqui. Talvez eu traga um vídeo de emulador portátil pra vocês no futuro, se vocês quiserem, deixar nos comentários. Mas o que eu posso dizer, cara, é que é extremamente fácil de emular isso aqui, tá? O próximo console que a gente vai estar falando aqui é o famoso Sega Genesis. E aqui a gente vai estar falando do MD.U. Esse daqui é
pago, tá? Só que eu acho que ele é um dos melhores pra Sega Genesis. Ó, cara, eu não vou mentir pra vocês, eu não sou tão fã da plataforma Sega Genesis, tá? Eu acho que é uma plataforma que é mais pra aquelas pessoas que cresceram com ela, então, e eu não tenho muita experiência, mas o pouco que eu joguei nele, eu acabei gostando, tá? Qualquer dispositivo Android também é muito fácil de você estar emulando. O próximo é o emulador de Sega Saturn, e aqui, cara, tem um porém que eu tenho que falar pra vocês. Apesar do requisito falar qualquer dispositivo Android, Sega Saturn, ele é uma plataforma meio chata de emular, tá? Então, assim, eu acho que todos os celulares que vocês têm aí assistindo agora vão rodar, mas você vai ter que aprender a configurar. Cada jogo tem uma configuração diferente. Isso porque o Sega Saturn é um console muito diferente, tá entendendo? Tanto é, cara, que você às vezes tem um emulador portátil, aquele de mão, que roda, sei lá, PlayStation 1 com uma qualidade absurda, roda ali no Nintendo 64 muito bem, só que aí quando vai pro Sega Saturn, o bicho morre, tá entendendo? Porque é difícil. Mas se você quiser jogar um jogo leve de Sega Saturn, tipo um Bomberman Saturno, aí vale super a pena, tá? O nome do emulador aqui é o Yaba Sanshiro, eu chamo de Yaba, tem gente que chama de Yaba, não sei. Ou então você pode achar ele com o nome de Java Sanshiro, tá bom? Ele é gratuito na Play Store, implementa o hardware do Saturno via software, permite um aumento da resolução, OpenGL, mas ele requer a BIOS do sistema também. Então é difícil. Emular Sega Saturn é difícil. Inclusive eu convido a você que talvez seja um fã de Sega Saturn, tu conhece outro emulador que seja tão bom quanto esse? Porque de verdade, cara, eu não acho que esse aqui seja o mais perfeito de todos, mas eu não achei nenhuma opção melhor pra falar pra vocês. Aqui nós temos o emulador do nosso queridíssimo Nintendo 64. É o seguinte, cara, o Mapper 64, ele tem várias versões, mas o que eu vou estar recomendando pra vocês é a versão FZ, tá bom? E aqui sim a gente começa a conversar um pouquinho. Cara, a gente precisa de um requisito mínimo de 2 GB de RAM, 1,5 e 2 GB de RAM. Acredito que todos os celulares vão ter isso aqui, né? A não ser que você esteja... Mano, se tu estiver me assistindo num celular que tem menos de 2 GB de RAM, pelo amor de Deus, cara, vê meus vídeos de melhor celular barato pra tu trocar essa bomba, tá bom? Sério, cara, acho que até os celularezinhos ali que eu recomendo às vezes no canal de 500 conto, ele tem já 4 GB, então acho que vocês vão conseguir rodar. O legal desse emulador é que ele já vem com os núcleos e os plugins dentro dele, ou seja, apesar de você ter um certo trabalho ali pra configurar inicialmente, ele vai rodar Nintendo 64 de uma forma excepcional, tá bom? A minha recomendação aqui pra vocês é que, cara, Nintendo 64 pra cima, realmente, ou tu compra um console dedicado, que nem o R36S, que eu vou deixar aqui na descrição, ou você compra um controle de tela, porque, cara, não dá pra jogar na mão, tá? Eu já tentei jogar Nintendo 64 na mão. Cara, tenta zerar Mario 64, tá? Na mão, assim, no dedo, é impossível, cara. O próximo aqui é pra Dreamcast, cara. Dreamcast já é uma parada bem mais pesada, tá? E o emulador que eu vou estar recomendando aqui é o Flycast, tá? Eu não sei o mundo de Dreamcast como é que ele tá, mas eu não sinto que ele teve avanços tão grandes, tá? A gente tem uma emulação ali bem equilibrada, mas eu acho que o emulador precisaria de algumas melhoras. Bom, o requisito mínimo é 2 GB de RAM, além das BIOS, só que eu vou mais além, cara. Eu acho que Dreamcast, eu acho que ter uns 4 GB de RAM é o necessário, cara. Não é que é o necessário, mas pra tu poder rodar tranquilo, sabe? Sem ficar com nenhum engasgue em nenhuma parte. Mas se tiver 2 GB de RAM, já dá pra poder brincar ali, tá bom? É um lado da Dreamcast Naomi, eu não sei o que é Naomi, beleza? Gratuito esse anúncio com suporte OpenGL, Vulkan, Upscale e Retroactivements. Esse Retroactivements eu vou estar falando agora, porque assim, vamos lá. Muitas pessoas vão comentar aqui no vídeo sobre a questão do RetroArch. E eu quero fazer um vídeo exclusivo ensinando vocês a configurar o RetroArch, porque ele é bem difícil. Mas, cara, sinceramente aqui, ó, do Nintendo 64 pra baixo, o Dreamcast não. Eu recomendaria que ao invés de você baixar os emuladores, você baixasse o RetroArch, que ele basicamente é um complô de emuladores que ia te ajudar muito. Mas caso seja difícil pra você, porque eu sei que não é fácil instalar o RetroArch, tá? É muito difícil pra muitas pessoas. Cara, baixa aqui o emulador que você quer, se diverte e se inscreve no canal, porque no futuro eu vou trazer um vídeo sobre como configurar o RetroArch, beleza? O próximo emulador é o emulador de PlayStation 1 e aqui, cara, é o nosso clássico lindinho DuckStation. Cara, o DuckStation ele é clássico já, tá? Eu acho que a maioria de vocês já sabe configurar esse emulador. Também tem muito tutorial dele, tá? E eu digo isso porque a partir de PlayStation você vai ter que saber mexer um pouquinho no emulador para poder jogar os jogos. Cara, o resto, né, os emuladores anteriores, a maioria deles só tem um outro que você vai precisar botar o BIOS e tal, mas o resto é só você, sei lá, colocar os jogos, tá entendendo? Então não tem muito por que você se preocupar. Esse daqui é meio um pouquinho mais chato, tá? Bom, o nome do emulador é DuckStation, o requerimento, cara, eu acho que 3 GB de RAM, tá? PlayStation 1. É que assim, mano, vamos lá. O R36S que eu tenho aqui, ele tem 1,5 GB de RAM, tá? E ele roda PlayStation belezidicamente. Eu não vou abrir porque dá muito trabalho ficar abrindo e fechando, mas ele roda PlayStation 1 muito bem. Até o PlayStation 1 ele roda liso. Só que sei lá, cara, eu acho que no Android, eu não sei explicar o que acontece, mas às vezes se você tiver só, sei lá, 2 GB de RAM, talvez o seu celular trave porque ele tem que rodar o sistema e o emulador. Aqui não, aqui é só o emulador, entendeu? Então, cara, 3 GB de RAM 4 eu acho que é o mínimo necessário.
ok? E aqui sim, cara, aqui esse emulador é bem completo, tá? Ele suporta Vulkan, PGL, Upscaling, recurso de PGP para corrigir emulação de textura, conheci o Polygon Ruby. Resumindo pra você, ele vai deixar o seu jogo bem mais lindo, tá? Então, até aquele efeito é que tem gente que gosta, né? Mas aquele efeito quadriculado do PlayStation ele consegue resolver. Pro Nintendo DS não tem mistério, é o Drastic. E cara, o problema, tá, do Drastic, na minha humilde opinião, e eu acho que assim, não é questão de emulação, é porque é duas telas, tá? O Nintendo DS você precisa de duas telas, então cara, não tem como rodar perfeito no celular, tá? É impossível, mas você precisa de 1,5 GB de RAM, mas eu recomendo no mínimo 2, precisa do Android 2.3.3 superior. Eu também creio que ninguém aqui tá rodando num celular que tem um Android muito antigo. É que assim, eu falo isso, mas às vezes, mano, já aconteceu, já vi isso, a galera vem me perguntar, pô, cara, eu tenho um J1, eu posso botar o emulador dele pra me divertir? Pode, mas tem que ver o que é que roda nele, né? E bom, descrição é considerado os melhores emuladores de DS, famoso por sua velocidade de otimização, recentemente se tornou gratuito. É só achar lá no site, né? Para PSP não tem mistério, PlayStation Portável, PPSSPP, 2 GB de RAM, mas eu recomendo que você tenha no mínimo 3, eu acho que é melhor, 3 ali para você rodar melhor. E cara, aqui eu não sei dizer se ele é um emulador, cara, ele é famoso, né? Então eu acho que não tem muito o que explicar, cara. A única coisa que você tem que tomar cuidado é que alguns jogos precisam de BIOS, mas é bem tranquilo de instalar, bem tranquilo de jogar. E mais uma vez, o PSSPP, eu acho que vale a pena você comprar o controle de tela, mas dá para jogar na tela, tá? Dá para jogar, não é tão ruim não. Para GameCube, nós temos aqui o GameCube e no caso o Wii, a gente tem aqui o Dolphin oficial, que ele precisa no mínimo 4 GB de RAM. Cara, aqui realmente o GameCube e o Wii, você precisa ter uma memória mais interessante e um processador legal. Cara, eu não falei muito de processador até agora, porque basicamente qualquer processador que você tivesse ia funcionar, mas aqui no GameCube e no Wii, acho que é legal você ter um processador um pouquinho mais potente, ok? Os jogos de Wii são mais exigentes que os de GameCube, é realmente isso, entendeu? Então assim, talvez se o seu celular não é tão forte, começa por GameCube, tá bom? Para PlayStation 2, nós temos aqui o Aether SX2. Cara, aqui tem Nether SX2 porque às vezes ele muda o nome, mas é basicamente isso. Cara, PlayStation 2 eu não recomendo pra você que, olha, não sabe mexer, tá? É bem difícil. Inclusive, requisito mínimo é realmente 4 GB de RAM, mas cara, se tu quer rodar um PlayStation 2 lindo, sabe aquele lindo liso? Cara, 8 GB de RAM, tá? E sinceramente, isso aqui do processador é a parte que mais importa. Cara, tem que ter um Snapdragon 845 ou superior, tá? Porque assim, cara, o Snapdragon ele se qualifica melhor para rodar PlayStation 2. Então assim, cara, talvez você tenha até um celular que tem 8 GB de RAM, mas se o processador não for Snapdragon, talvez você não consiga rodar com tanta qualidade. Então assim, cara, é um jogo mais robusto, é um emulador mais pesado, você tem que saber configurar, mas se você tem um celular um pouquinho mais recente, isso aqui você vai rodar com a mão, tá? De boa, liso, que nem manteiga. Para Nintendo 3DS, vou estar recomendando aqui o Citra MMJ, cara, mínimo 4 GB de RAM e dispositivo de 2020 pra cá, ok? E aí você realmente vai precisar de, mais uma vez de ter ali um processador da Snapdragon ou um processador, aqui não é tanto requerido Snapdragon, tá? Mas você precisa ter um processador bom, porque senão você vai sofrer e não vai conseguir jogar seus jogos direito, tá bom? E cara, é assim, tem o Citra clássico e tem esse Citra aqui, eu prefiro esse daqui, o MMJ, tá? Mas confesso que Nintendo 3DS, Nintendo DS, 2DS, qualquer um desses vai acabar sofrendo mais uma vez do problema da tela, então cara, não tem muito como fugir, ok? Aqui nós temos uma opção para Wii U, eu não sei se a galera roda Wii U, mas cara, ele é bem chato de configurar, tá? Ele é o Semu do Android, requisito mínimo 8 GB de RAM e dispositivo de 2022 em diante, então cara, não é todo o celular que vai rodar isso aqui, tá? Cara, ele é muito experimental, muito mal otimizado, ele tá no início do desenvolvimento, eu nem sei se os caras vão continuar desenvolvendo ele, tá? Não tive mais notícia, mas é uma opção. Eu acho que é assim, cara, Wii U, sinceramente, Wii U, PlayStation 3, até o PlayStation 2 são plataformas que a gente ainda tá muito na fase experimental. O PlayStation 2 já tá começando a rodar muito melhor, mas cara, é bem difícil eu recomendar tipo um emulador perfeito para essas plataformas, entendeu? Para emular o Windows, vou estar recomendando aqui um Ilator e cara, é assim, o Windows é o Windows. Se você quiser rodar, sei lá, Celestia, qualquer celular vai rodar. Não, qualquer celular é muito pesado, né? Mas se tu quiser jogar um jogo de PC leve, qualquer celular vai rodar. Mas se tu quiser jogar um jogo mais pesado, precisa de celular mais pesado. Então assim, esse requisito mínimo você pode até tirar, tá? Muito como medir, mas eu concordo. 6 GB de RAM para jogos leves, 16 para jogo pesado, tá? Mas aqui vai depender muito do emulador. E cara, é isso, né? PC sabe como é. Se tu quiser rodar um Hollow Knight, um Silksong da vida, eu acho que 8 GB de RAM com processador Snapdragon, um processador um pouquinho mais potente, vai dar conta. Agora se tu quiser rodar, sei lá, cara, um GTA 6 quando lançar, não, né, parceiro?
quando sai pra PC no caso. Então assim, é uma opção, é de teste, você tem que saber mexer, mas eu acho que é interessante e tal. Tenho vontade de aprender a instalar esse emulador aqui, principalmente para jogar o Silksongzinho, tá? Acho que esse Silksong era massa. E por fim, para Nintendo Switch, cara, o Wii U infelizmente foi descontinuado, e o que a gente tem é o Citron. Cara, ele é, como é que eu posso dizer, bem experimental, tá? Não é todo jogo que vai funcionar nele. Jogo mais 2D, tá aí, cara, que é uma opção se você quiser jogar um Cuphead da vida, Stardew Valley, mas Stardew Valley tem pra Android, enfim. Cara, é isso, tá entendendo? Ele não é um emulador que vai funcionar tão bem em todos os dispositivos, e mesmo dispositivos de alta categoria acabam sofrendo pra poder emular ele, tá bom? Requisito mínimo, 8 GB de RAM, 6 GB de RAM acho que não funciona, tá? Aqui tá dentro, tem que mudar. E dispositivo a partir de 2020, ok, tá? Emulador Nintendo Switch reescrito, prometendo melhor emulação, fluidez em muitos títulos, é uma alternativa aos emuladores descontinuados. Então assim, família, esses aqui são os emuladores que a gente tem atualmente, tá? Claro que aqui faltou emulador, por exemplo, de arcade, essas paradas, mas eu quero deixar para outro vídeo que quando eu mexer ali com o RetroArch, que na minha opinião compensa mais rodar por lá, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma maneira. Confere os links da descrição, entre lá no nosso grupo de ofertas para você ter acesso a conteúdos exclusivos de graça, tá? Eu não cobro nada para você entrar lá. E meu nome é Victorzinho, até a próxima.